Sim, professor. Sim? Legal. Bom, para nós descobrirmos esse ângulo aqui entre dois planos, né, não é difícil, né? Desenhe aqui em 1D, né? Se você desenhar em 1D, você vai ter esse ângulo θ, né, que vai ser igualzinho, né, se você fizer assim, ó, um vetor normal a esse plano aqui, né? E você só prolonga um pouquinho esse rabinho aí do vetor e faz outro vetor normal. E esse ângulo θ de lá é igual a esse ângulo θ aqui. E um plano, ele tem sempre um vetor normal associado a ele, né? A equação do plano, isso é uma das poucas coisas que eu até poderia saber de cor, né? Que é ax mais by mais cz mais d igual a zero. E o vetor normal de qualquer plano, ele é dado por A, B e C, que são esses valores aqui na frente. Ó. Bom, eu tenho um normal do plano 1, né? Um vetor normal do plano 1 e um vetor normal do plano 2. Se o ângulo entre os planos é igual ao ângulo entre os vetores normais, eu encontro pelo produto escalar esse ângulo. Só tem um porém, né? Se eu encontrar pelo produto escalar que não tem esse módulo aqui, ó, no produto escalar não existe esse módulo, né? Porque o produto escalar, obviamente, pode dar negativo, né? Então, N1 escalar N2, eu não preciso decorar essa fórmula aqui, só fico com a do produto escalar decorada, um mínimo eu tenho que decorar, não tem jeito. É igual ao módulo de N1, módulo de N2, vezes o cosseno entre esses dois vetores, né, N1 e N2. Isolo o cosseno, eu tenho daí essa fórmula aqui debaixo. E pode acontecer, né, de ao invés de eu achar esse θ, eu achar o que eu vou chamar de alfa aqui, né, que é um ângulo maior do que 90. Né? Bom, daí, para você achar o menor ângulo possível, você faz, né, o que você faz? 180 menos alfa. Aí você acha o θ, que é o menor ângulo entre os dois, né? É fácil de ver, né? Que às vezes você estava procurando esse ângulo, né? E por azar você descobriu esse, né? O que você faz? Como ele é maior do que 90, né? Você só faz 180, né? Opa, faz para cá, ó. 180 menos esse que vem para cá, que você vai ter o θ, né? Θ é igual a 180 menos alfa. Molezinha. Agora vamos determinar o ângulo entre dois planos. Né? Então eu tenho um plano π1 e um plano π2. E eu quero saber o ângulo entre eles dois. Eu sei que o ângulo entre eles dois é igual ao ângulo dos vetores normais deles. Bom, o primeiro tem um ângulo normal 1, que tem componentes 2, 1 e menos 1. E o segundo, ele tem componentes 1, 1 e menos 4. Fica fácil de achar o ângulo entre esses dois ângulos, né? Porque você sabe que o produto escalar entre eles, que é 2, 1 e menos 1, escalar 1, 1 e menos 4, é igual a o módulo do primeiro, né? O módulo do primeiro é raiz quadrada de 4 mais 1, vezes o módulo do segundo, que é a raiz quadrada de 1 mais 1 mais 16, né? 4 ao quadrado dá 16, vezes o cosseno de θ. Bom, o produto escalar vai ser 2 mais 1 mais 4. 2 mais 1 mais 4 é igual a raiz de 6 vezes raiz de 18 vezes o cosseno de θ. E finalmente você isola o cosseno de θ, que vai ser 4, 5, 6, 7.
7 sobre 4, 5, 6, 7, isso aí. Sobre raiz de 6 vezes 18. Bom, eu vou fatorar esses 6 vezes 18. Vou fazer o seguinte. Se eu dividir 6 vezes 18 por 2, olha a malandragem aqui, ó. 6 vezes 18, eu vou dividir por 2. Isso aqui vai ficar 6 vezes 9. Vou dividir por 2 de novo. Vai dar 3 vezes... Não, eu acho que eu estou tentando fazer muita malandragem aqui, tem tudo para dar errado isso aqui. Eu vou fazer 6 vezes 18 mesmo, vou ver quanto que dá. 6 vezes 18 igual 108, tá? Vai dar 108. Agora esse 108 eu vou dividindo por 2, tá? 108. Se eu for dividir por 2, isso aqui vai dar 54 por 2, isso aqui vai dar 27. 27 eu posso dividir por 3. 9 vezes 3, 27, vai dar 9. Eu divido por 3, vai dar 3. Eu divido por 3, vai dar 1. Beleza. Então, eu sei que 108 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 na terceira. Sete dividido por raiz de 2 ao quadrado vezes 3 na terceira, ou vezes 3 ao quadrado vezes 3. Que vai dar 7 dividido por 6 raiz de 3. 7 dividido por 6 raiz de 3. Isso aqui eu ainda posso dar uma simplificada. Se eu multiplicar por 1, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Então vai ficar 7 raiz de 3, 7 raiz de 3, dividido por 6 vezes 3, 18. 7 raiz de 3 sobre 18. Que não tem nada a ver com esse valor que está aqui. Tá? Por quê? Porque eu errei feio uma coisa aqui, ó. 1, e no Z vale 0, não vale menos 4. Então volta tudo, começa a aula de novo, reseta tudo. Tá? Senão eu já teria achado o cosseno de θ, né? E só com calculadora para achar o θ. Então, reseta. Eu tenho 2 planos e eu quero saber o ângulo entre esses 2 planos. O vetor N1 é 2, 1 e menos 1. O vetor N2, aqui que nós devemos tomar cuidado, ó, é 1, 1 e 0, Z. 1, 1 e 0. Agora sim, né? N1 escalar N2, 2, 1 e menos 1. Escalar 1, 1 e 0 é igual ao módulo do primeiro, 4 mais 1, vezes o módulo do segundo, 1 mais 0, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora aqui vai ficar 2 mais 1 mais 0, 2 mais 1, dividido por... Aqui vai ser raiz de 6, raiz de 2, raiz de 12, dividido por raiz de 12, igual a cosseno de θ. Vou fazer aqui do ladinho, cosseno de θ é igual a 3 dividido por raiz de 12, só que raiz de 12 é igual a raiz de 4 vezes 3. Isso aqui vai ficar 3 dividido por raiz de 4 vezes raiz de 3, que vai ser 2 vezes raiz de 3. Bom,
essa é uma forma de enxergar, mas eu não me lembro de nada que dê raiz embaixo lá daquele macetezinho 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então vou multiplicar isso aqui por 1 disfarçado, que é a raiz de 3, sobre a raiz de 3, né? Isso aqui é um 1 disfarçado. Agora o cosseno de θ vai ficar igual a 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Sobre 2 vezes 3. Agora corta esse com esse. O cosseno de θ deu raiz de 3 sobre 2, né? Que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. E qual que é o ângulo cujo cosseno dá a raiz de 3 sobre 2? Bom, aí nós temos que, de novo, né, saber uma pequena coisa decorada, tá? Primeiro, o cosseno de θ, que nós achamos é a raiz de 3 sobre 2. E o que nós temos que saber decorado é isso aqui, ó, essa tabelinha aqui. Seno, cosseno, 30 ou π sobre 6, tá? 45 ou π sobre 4. E é natural, né, que seja π sobre 4, porque π sobre 2 é 90, tá? E 60, que é π sobre 3. O próximo é π sobre 2, que seria 90. Mas o que a gente vai decorar assim, 30, 45, 60, seno e cosseno. Agora faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2, tudo sobre 2. E passa a raiz em todos, menos no 1. Só nos que estão em cima passa a raiz. Bom, aonde que eu tenho raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, cosseno é a linha de baixo, raiz de 3 sobre 2, 30. Então, automaticamente, θ igual a 30 graus. Essa é a minha resposta. Claro que 30 graus é igual a π sobre 6 radianos. Vamos adiante, vocês vão perguntando conforme as dúvidas forem surgindo. Agora, como eu saber se planos são perpendiculares? Olhando é muito fácil, né? Você faz o produto escalar entre os vetores normais. Vetores normais têm produto escalar nulo. Só isso. É o mais fácil dos planos, são os perpendiculares, porque se o produto escalar der zero, eles são perpendiculares. Claro que sim, né? Porque N1 escalar N2 é igual ao módulo de N1, o módulo de N2, vezes o cosseno de θ. Só tem um jeito disso aqui dar zero, né? Quando esses vetores são não nulos. Né? Somente quando o cosseno de θ for zero, e isso acontece em 0 e 270 graus, que é uma espécie em 90 e 270 graus, né? 270 graus é uma espécie de 90 disfarçado, né? Esse é 90 e esse aqui é 270, que é, na verdade, um menos 90. Tá? Então, é um 90 disfarçado também, é perpendicular. Como verificar se esses dois planos eles são perpendiculares? Muito fácil, né? Você pega o N1, né? O N1, o vetor normal ao primeiro plano, ele é 3, 1 e menos 4. Qual que é o vetor normal ao segundo plano? É 2, 6 e 3. Faz o produto escalar entre os dois. Três vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 4 negativo vezes 3, 12. Igual a zero. Logo, eles são perpendiculares, sim. Tá certinho. É fácil de ver. Mais fácil que o outro, né? Agora, esse aqui não me parece tão fácil. Já eu tenho π1 e π2, que são dois planos. E eu quero verificar se π1 e π2 são perpendiculares. Esse primeiro aqui, até que é tranquilinho, eu sei que o vetor normal N1 é igual a 1, 1, cuidado e não colocar menos 4, hein? E 0. Para Z ele vale 0. Agora, eu tenho minhas dúvidas, como achar o vetor normal aqui ao plano
ao plano 2, né? Foi me dada uma equação paramétrica dele, né? E não uma equação geral. Não me parece assim tão fácil, né? O que eu poderia sugerir aqui? Né? Começar a dizer que Z igual a T, eu até poderia fazer isso, né? E depois a gente faz da forma como o livro fez, né? Que tal a gente colocar no lugar desse TZ, né? Daí aqui a segunda ficaria Y igual a H mais Z, né? E no lugar do H lá em cima, né? H igual a Y menos Z. Então, no lugar do H, eu coloco Y menos Z. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. X igual a 2 menos H menos Z, né? 2 menos H menos Z, mais 2T. Mais 2 vezes T, só que T é igual a Z, mais 2Z. Agora fica X, aqui é Y menos Z, não H menos Z, pelo amor de Deus, né? H igual a Y menos Z. X igual a 2 menos Y mais Z mais 2Z. X mais Y, passa esse para o lado de cá, menos 3Z, menos 2, igual a 0. Agora eu tenho a equação geral do plano 2, né? Esse é o π2 também. Bom, eu posso dizer aqui que N2 é igual a 1, 1 e menos 3. E agora eu faço o produto escalar de N1 com N2. Mais 0. Opa, aqui é 1 também. 1 mais 1. Mais 0. Isso aqui dá 2. Logo, eles não são perpendiculares, deveria dar 0. Né? Bom, veja que nós encontramos a equação geral do plano para daqui tirar o vetor normal. Outra forma também de achar o vetor normal, né, foi através do produto vetorial no plano 2. Você pega dois vetores pertencentes ao plano, faz o produto vetorial desses dois vetores pertencentes ao plano, né? E encontra um vetor perpendicular. Tá? E como que eu encontro dois vetores pertencentes ao plano? Faz o seguinte, primeiro você faz T e H igual a 0, né? Você tem que jogar valores para T e H e você descobre qualquer ponto. Então coloca T e H igual a 0, você vai encontrar o x igual a 2, né? Vou pegar o primeiro ponto do plano, né? Vou chamar de ponto 1 do plano. Ponto 1, eu posso dizer que é 2, 0 e 0. 1.2 do plano. 1.2 do plano eu faço para o H igual a 0 e T igual a 1. Né? Então vai ficar 2 mais 2, 4. T igual a 1 e H igual a 0, Y igual a 1. E Z igual a 1. E depois um ponto P3, que eu vou fazer para o T igual a 0 e o H igual a 1. Por que estou escolhendo 0 e 1? Porque é mais fácil. 2 menos 1 dá 1. Agora T igual a 0 e H igual a 1 dá 1 aqui também. E T igual a 0 e H igual a 1 dá 0. E agora você, entre P1 e P2, acha um vetor, né? Então, 4 menos 2, 2. O primeiro vetor é entre esses dois aqui, ó. Então, eu vou chamar esse... Bom, simplesmente eu vou colocar aqui um vetor. 4 menos 2, 2. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. Esse é o primeiro vetor. 2, 1 e 1. Ó, tá aqui, que foi chamado do vetor V. E depois eu vou fazer um vetor, poderia fazer entre P3 e P2, né? Mas P3 e P1 me parece muito mais fácil, tá? Entre este
e esse daqui, mais fácil de fazer as contas, né? Porque 1 menos 2 menos 1, 1 menos 0, 1, e 0 menos 0, 0. Está aqui outro vetor. Esses dois vetores pertencem ao plano, eu faço o produto vetorial deles e encontro um vetor, né, que é perpendicular, né? Esse é o vetor N2, esse é o vetor N2, igual àquele que nós encontramos, igual a esse aqui, né? E aqui eu tenho um dos vetores, que seria o menos 1, 1 e 0, e aqui eu tenho o outro vetor, que é o 2, 1 e 1. Faço o produto vetorial deles, né? A área não interessa agora, mas a área é o módulo, né? Ou o comprimento desse vetor, que é o mesmo, né? E o vetor com módulo, direção e sentido é o vetor normal. Bom, falamos tudo isso para provar que N1 escalar N2 é diferente de zero, logo os planos eles não são perpendiculares. Gabriel, entendido isso aí? Eu não... Entendido. Legal. Bom, agora vamos complicar um pouquinho mais, né, entre reta e plano. Como eu saber que essa reta, né, nunca vai tocar o plano? Lembrando que tanto reta quanto plano tem comprimentos infinitos, né? Ela nunca vai tocar se a reta e o plano forem paralelos. E eles são paralelos se a reta e o vetor normal forem perpendiculares. Então é só fazer o vetor diretor da reta, produto escalar com o vetor normal do plano. Se ele der zero, é porque esses dois são paralelos. Acabou, fácil, né? Só entendendo o produto escalar. Agora, como eu vou saber se a reta é perpendicular ao plano? Tá? Se a reta é perpendicular ao plano, o vetor diretor da reta, ele é praticamente igual ao vetor normal, ele só tem um númerozinho escalonado ali, 2, menos 2, alguma coisa assim, né? Simplesmente esse vetor, ele é praticamente igual a esse aqui, né? A única coisa que pode mudar é o comprimento, pode inclusive ser negativo, mas não pode mudar o ângulo, tá? Por exemplo, né? Se o vetor normal desse plano for 1, 1 e 1, né? O vetor V, ele obrigatoriamente, né, vai ter que ser alfa 1 e alfa 1, né? Alfa vezes 1, né? Por exemplo, pode ser 2, 2 e 2, 3, 3 e 3, menos 7 e menos 7, mas jamais vai poder ser menos 7, 2 e 14. Ele tem que ter a mesma proporção, tem que ter a mesma angulação, né? Tem que ter a mesma proporção em x, y e z, de certa... Isso é a mesma coisa que dizer que ele tem os mesmos ângulos diretores. Bom, vamos colocar uns números. Nós temos aqui uma reta, dada por suas equações paramétricas e um parâmetro só, porque é uma reta, se tivesse dois parâmetros seria um plano. Ela é paralelo a esse plano, e esse plano π tem vetor normal, já vou anotar aqui o vetor normal do plano, 5, 2 e menos 4. O vetor diretor da reta também, eu já vou anotar ele aqui, é fácil de ver, né? É 2, menos 3 e 1. Tá? Porque é o que multiplica o parâmetro. Se você não se lembra, lembra da equação vetorial da reta, que era x, y e z da reta, igual ao ponto de partida da reta, x0, y0 e z0, mais t, que multiplicava o vetor vx, vy e vz. Bom, temos o vetor diretor da reta, temos o vetor normal, né? E agora, pois o vetor v, bom, o que a gente acabou de fazer é ortogonal ao vetor. Bom, então aqui é uma afirmação.
Tá? E nós fizemos o produto escalar desses dois, né? Foi feito aqui o produto escalar dos dois, dv por n, né? E deu zero. Logo, então a reta ela é paralela ao plano. Tá? Ela é paralela ao plano por quê? Porque o vetor normal desse plano, ele é perpendicular, né, ao vetor v dessa reta. Né? Bom, se o vetor normal ao plano é perpendicular à reta, a reta é paralela ao plano. Bom, essa mesma reta, por sua vez, bom, ela é paralela a esse plano, né? E ela é perpendicular a outro plano. Então, essa mesma reta, que tem esse vetor V aqui, que é o vetor diretor dela, ela é perpendicular a um outro plano. Ela entra com 90 graus aqui nesse plano. Bom, eu vou ter que ver qual que é o vetor normal desse plano. O vetor normal desse plano é 4 menos 6 e 2. N igual a 4 menos 6 e 2. Bom, e qual que era o V da reta mesmo? Vou ter que dar uma espiadinha. O V da reta era igual a 2 menos 3 e 1. De fato, multiplica esse por 2, multiplica esse por 2, multiplica esse por 2. Né? Chega à conclusão que a reta é paralela ao vetor normal, logo ela é perpendicular ao plano. Estamos quase chegando ao final do assunto de planos. Tá? Como saber se uma reta ela está contida no plano, né, ou deitada sobre o plano? Isso não é tão difícil, tá? Porque se ela está deitada sobre o plano, né? Desenhar a reta aqui. Esse ângulo, primeiro que esse ângulo é de 90 graus, né? Só o fato desse ângulo ser de 90 graus, essa reta ela podia não estar deitada sobre o plano, né? Ela podia simplesmente ser paralela. Então toda reta, né, deitada sobre o plano, deitada não é uma palavra técnica, mas contida no plano, ela é paralela ao plano. Isso é óbvio, né? Que essa reta é paralela ao plano. Mas também todo ponto, além dela ser paralela, né? Se você já garantiu que ela é paralela, você descobre se um ponto do plano coincide com o ponto da reta. Pronto, se um ponto do plano coincide com o plano da reta, se um ponto do plano coincide com um ponto da reta, e elas são paralelos, toda a reta vai estar contida no plano. Vamos colocar uns números para facilitar a vida, né? Determinar os valores de M e N, para que a reta esteja contida no plano. Agora sim, né? Qual que é o vetor normal do plano? Sempre é interessantíssimo saber esse vetor normal do plano. Ele é igual a 2M e N. E eu estou dizendo, agora eu vou desenhar aqui um plano π. Com outra cor eu vou desenhar uma reta. Cor um pouco diferente. E agora eu tenho uma reta. Né? Essa reta, ela naturalmente ela vai ter um vetor diretor. Eu vou pintar ele aqui. Esse vetor diretor é 1 menos 1 e 1. Então, V igual a 1 menos 1 e 1. O vetor normal, que eu vou ter que pintar aqui também, o vetor normal, né, porque aqui tem 90 graus, é igual a 2M e N. Primeira coisa é que o produto escalar precisa dar zero. Então, aqui no cantinho, 2M e N
Escalar 1, menos 1 e 1, isso precisa dar 0. Mas aí eu vou ter duas incógnitas e uma equação por enquanto. Mas é o que eu tenho. Então, 2 menos m mais n. É o que eu tenho. Eu tenho essa equação aqui, preciso só de uma segunda equação para conseguir achar o m e o n. A segunda equação não é difícil, tá? Vamos considerar o t igual a 0. Né? Se o t for igual, posso considerar o t igual a qualquer coisa, mas o 0 é mais fácil, né? Então, para o t igual a 0, se o t igual a 0, eu vou ter x igual a 3, y igual a menos 1 e z igual a menos 2. Vocês concordam comigo que esses três pontos, né, precisam também ser um ponto do plano. Por quê? Porque essa reta, ela está contida no plano. É um ponto da reta, então é um ponto do plano também. Né? Se é um ponto do plano, eu posso substituir aqui, ó, 2 vezes 3 mais m vezes menos 1 mais n vezes 2 menos 5 igual a 0. Isso aqui, vem um pouquinho mais para cá, 2 vezes 3, 6. 6 menos m menos 10n. Não, menos 10n não, menos mais 2n. Eu já estava fazendo um vezes, e ali é menos. Mais 2n, menos 5, igual a 0. Mais uma operação ainda. 6 menos 5, 1. 1 menos m mais 2n igual a 0. Pronto, equação 1, equação 2. A partir dessas duas equações, né, que são essas duas que estão aqui, tá, eu consigo encontrar m e n. Tá? Vamos só conferir se são essas duas aí, ó. Essa primeira está aqui, ó. Menos m, menos 2n. Não está bem essa aí, não. Ó. Menos m mais 2n nós temos aqui. Será que nós aqui, ó. Aqui é menos 2 esse z, ó. Que cuidado, ó. Menos 2, tá? Então, aqui vai ser menos 2. Então, aqui vai ser menos 2, tá? Beleza, chegamos nessa equação aqui. Menos m menos 2n mais 1 igual a 0. Ok, essa primeira está certa. Vamos à equação vermelha, né, onde nós fizemos o vetor normal, né, que é 2m e n, produto escalar com o vetor diretor da reta, que é 1, menos 1 e menos 1. 1 menos 1 e menos 1. 2 vezes 1, 2, menos m mais n igual a 0. Esse aqui foi feito a partir de outra equação, né? Foi colocado outra equação no plano, então nós não podemos conferir essa equação com o que está aqui. O que a gente pode fazer é resolver esse sistema agora, tá? Para ver se vai dar m igual a 3 e n igual a menos 1. Sim? Não seria menos 1 lá no último 1 do vetor? Aqui? Isso. Vamos ver? Aqui você diz 1, menos 1 e menos 1. Tem sim. 1 menos 1 e menos 1, então aqui vai ficar menos também. Obrigado. 2 menos m menos n igual a 0. Mas também não é igual a essa segunda equação. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Como não é igual, eu vou ter que resolver tudo. Agora eu vou ficar com... aqui no primeiro, eu vou montar o meu sistema. O meu sistema vai ser m mais n igual a 2. Tá? Eu vou passar esses dois por lá de lá. E o outro vai ser m, em preto,
m mais 2n igual a 1, né? Passa esses dois aqui para o lado de lá, igual a 1. Para resolver esse sistema, eu vou diminuir uma equação da outra, né? Daí corta esse com esse, vai ficar menos n, né? 1 menos 2, menos 1. Esse menos esse vai dar 1. N igual a menos 1. Bom, achamos o n, né? E esse n bateu com esse da resposta. Agora vamos achar o m, né? É só fazer m igual a menos 1. Desculpem. M menos 1 igual a 2. Substituir o menos 1 aqui no... o menos 1 eu substituí aqui no lugar do n, tá? Então, m menos 1 igual a 2, né? M igual a 3. O que fez bater com a resposta também. Nós fizemos de uma maneira um pouco diferente, mas que bom, né? Que bom que foi diferente do livro, porque daí vocês têm as duas formas para estudar. Quem é que me deu essa ajuda aqui do menos 1? Muito obrigado. Quem é que foi? Eu, professor. Andressa, muito obrigado, Andressa. Bom, agora vamos à intersecção de planos, né? Se os planos não são paralelos, naturalmente eles vão se intersectar em algum lugar. Agora, se eles são paralelos, eles não vão se intersectar em lugar algum. Por exemplo, aqui está dizendo que esses não são paralelos, né? Está dizendo que eles... Bom, tem várias maneiras de descobrir que eles não são paralelos. Primeiro, que N1 igual a 5 menos 1 e 1, né? E N2 é igual a 1, 1 e 2. Nem a pau que esses dois, né? Para eles serem paralelos, N1 teria que ser paralelo a N2, né? E para N1 ser paralelo a N2, né? Aqui eu vou colocar o símbolo C, somente C, né? 5 dividido por 1 igual a menos 1 dividido por 1, que é igual a 1 dividido por 2, né? Isso a gente sabe que não é verdade. Tá? A componente x de um vetor dividido pela componente x do outro tem que ser igual a componente de y de um pela y do outro e a z de um pela z do outro. Isso a gente viu o conteúdo da primeira prova, né? Então, esses planos não são perpendiculares. Não são paralelos. Não são paralelos, né? Porque os vetores perpendiculares não são paralelos. Que coisa, né? O que você falou mesmo? Eles não são paralelos porque os vetores perpendiculares não são paralelos, né? Quis dizer o seguinte, ó, eu tenho dois planos. Imagine que eles fossem paralelos, né? Se esses dois planos fossem paralelos, esses vetores perpendiculares teriam que ser paralelos também. Só isso. Outra maneira de fazer é descobrir quando que x, y e z são iguais. Como assim? Bom, se você tem um plano, olhe para esse desenho aqui no lado que é mais fácil. Você tem esse plano aqui e esse outro plano aqui. Ó. Tem dois planos, né? E a intersecção dos dois planos é uma reta. Nós vamos montar um sistema aqui com os dois planos, né? Com o plano 1 e com o plano 2, e ver se isso aqui vai dar uma reta. Bom, vamos fazer isso para ver se eles se intersectam, né? Se eles se intersectam, vai ter que dar uma reta. Bom, eu vou isolar eu posso isolar o x, o y, o z de 1? Ou vou fazer o seguinte, deixe-me ver. Veja que eu tenho duas equações e três incógnitas, né? Então é impossível eu chegar na solução final. Né? E como eu chego na intersecção dos dois? Eu acho que é facinho, ó. O mais fácil aqui é isolar y em cima e y embaixo. Eu vou chegar numa outra equação, não exatamente nessa, mas a equação é a mesma, né? Só não vai aparentar ser a mesma. Então, aqui eu tenho que y igual a
menos 5x. Não, y igual a mais 5x. Eu vou passar o y para o outro lado, que é mais fácil. Então, y igual a mais 5x mais e menos 5. E da outra equação, eu vou descobrir que y igual a x mais 2e, x mais 2e, x, aliás, menos x menos 2e, né? Menos x menos 2e, mais 7. Agora diz que y igual a y, né? E resolve o teu problema. E você vai ficar com 5x mais z menos 5, né, que é a de cima, igual a menos x menos 2z mais 7. 5x mais x, 6x. Não tenho nenhum y aqui. Z mais 2z mais 3z. Menos 5 menos 7 menos 12. Essa aqui é a equação de reta, né, que é comum a esses dois planos. Perceba que essa mesma equação de reta aqui, isso é difícil de acreditar, né? Aqui ela está em termos de... é uma equação geral, em termos de x e de z. Vamos tentar chegar nessa daqui, né? Porque vou deixar tudo em função de... só em função de x, tal, como ela está colocada aqui. Bom, eu posso isolar aqui também o z. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar o z ali, para deixar igualzinha como ela... Não vou apagar mais nada, só até aí. E agora, eu posso dividir tudo por 3, daí vai ficar 2x mais e menos 6 igual a 0. Z igual a menos 2x mais 6. Tá? Vamos repetir isso aqui porque eu acho que nós erramos de alguma coisa, que aqui está z igual a menos 2x mais 4. Talvez a gente dê uma bobeadinha aqui, vamos fazer isso mais no capricho, num quadro branco. Professor, 12 dividido por 3 dá 4. Bom, vou fazer de novo, obrigado. Nada. Ai, ai. Eu vou ensinar um ditado para vocês. A paciência é a mãe de todas as virtudes. Vocês têm que ter paciência também. Ai, vamos lá. Mas olha, eu copiei 2 vezes e ele insiste em vir e não copiar a coisa certa. Então vamos fazer de novo isso aqui. Vamos encontrar a equação da reta, que é o resultado da intersecção dos dois planos, já que esses planos não são paralelos. As equações dos planos são 5x menos y mais e menos 5 igual a 0. X mais y mais 2z menos 7 igual a 0. Quando que os x, y e z eles são iguais, né? Ao longo de toda uma reta, né?
Não tem um ponto só, são vários pontos e que são representados por uma reta, né? Claro que se eu tenho assim, ó, um plano aqui, ó, e depois ele meio que, vou desenhar outro plano aqui, né? A intersecção dos dois é essa reta aqui, ó. Então eu vou ter que encontrar uma equação de reta. Aqui eu tenho duas equações de plano. Eu vou isolar o y de novo, como fiz antes, né? Em cima eu vou dizer que y igual a 5x mais z menos 5. E embaixo que y igual a exatamente a mesma equação escrita de outra forma. Tá? Menos x menos y não pode, né? Menos 2z. Eu jogo para lá, mais 7. Bom, como y igual a y, né? Y igual a y ao longo dessa reta, dessas duas, eu chego à conclusão que 5x mais z menos 5 precisa ser igual a menos x menos 2z mais 7. Agora, menos vai ficar 6x mais 3z menos 12, igual a 0. Agora vem a divisão de tudo por 3, né? Então 2x mais z menos 4 igual a 0. E eu poderia simplesmente terminar aqui, né? Ou escrever z igual a 4 menos 2x. Que é exatamente a parte z da equação em função de x. Mas na equação reduzida da reta, eu tenho y em função de x e z em função de x. Nós achamos z em função de x. Agora vamos achar y em função de x também. O que a gente faz substituindo nessa ou nessa? Afinal de contas, os dois y são iguais. Eu vou substituir na de baixo, que me parece mais fácil. Y igual a menos x menos 2z mais 7. Y igual a menos x menos 2, que multiplica z, 4 menos 2x mais 7. Y igual a menos x menos 8 mais 4x mais 7, y igual a 3x menos 1. Vamos dar uma espiadinha lá em cima? Y igual a 3x menos 1. Tá? Então, nós podemos escrever assim a equação da reta. Ou ainda, você poderia escrever assim, ó, x igual a t. Vamos escrever até um pouquinho assim, ó. 0 mais 1t, y igual a menos 1 mais 3t, que é a equação paramétrica, e z igual a 4 menos 2t. Essa equação paramétrica que você ainda poderia escrever vetorial. Poderia escrever ainda assim, ó, x, y, z da reta é igual ao ponto, não, ao vetor inicial, 0, menos 1 e 4, mais t, que multiplica 1, 3 e menos 2. Também tem equação vetorial. Andressa, que sempre me ajuda, eu acho que entendeu bem, mas mesmo assim eu pergunto a Andressa, a Maria, o Tiago, ao Bruno, enfim, Eduarda, José, entenderam isso que eu fiz? Eu entendi, professor. Gabriel, Henrique? Tudo certo aqui também. Tudo Legal. certo, professor. Tudo segue uma lógica, né? Não é tão moleza, mas segue uma lógica, não é? Bom, vamos ver o que eu tenho mais aqui. Bom, e aqui simplesmente tem outras maneiras
de se obter a equação da reta, né? Nós já descobrimos tantas delas, né? Veja que a gente não segue uma receita de bolo. Então, eu vou deixar para que vocês tentem entender o que segue aqui, que é a mesma equação paramétrica, né? Enfim, a gente não segue uma receita, a gente simplesmente vai desenvolvendo o raciocínio. Agora eu tenho algo aqui para pensar, porque não foi me ensinada técnica nenhuma, e eu tenho que determinar um ponto de intersecção entre essa reta e esse plano. É o mais comum que aconteça entre uma reta e um plano. Então, Professor, no caso dessa resolução, eu vou ter que seguir uma regra dependendo da pergunta que vai ser dada, né, para chegar num ponto, né, no sentido assim. Você não vai precisar seguir regra alguma, José. Você pode resolver, desde que você faça tudo certinho, você pode resolver da maneira que você julgar mais adequada. Eu tenho mostrado aqui vários caminhos, né? E você segue aquele que você julgar mais adequado. Não vai ter regra fixa para fazer as coisas. Tá? É bem aberto, assim, a forma de resolução. Tanto é que, por exemplo, nesse exercício aqui, eu nem ensinei regra nenhuma. Nem vou ensinar. Estou ensinando a pensar. Veja, eu tenho uma reta, vou desenhar a reta aqui, essa é a reta R, e ela tem um ponto só que ela fura o plano. Só um ponto que ela fura o plano. E eu quero descobrir esse ponto. Tá? Foi dada a reta e foi dado o plano. Tá? Vou desenhar o plano com outra cor. O plano é o plano π. O plano π, ele tem um vetor normal que o caracteriza. Não tem nada a ver com normal e maluco, porque normal é 90 graus. Que vale 2, menos 1 e 3. Né? Pega esse, menos 1, 3. A reta, ela tem um vetor diretor dela, que mostra para onde ela aponta, que é 2, 3 e menos 1. Nós pegamos daqui, Nós poderíamos, né, se nós não acreditássemos, essa reta é paralela ao plano, faz o produto escalar e verifica que não dá zero. Né? Daí você vai ver que ela não é paralela. Ou nós queremos determinar o ponto de intersecção da reta com o plano. Então, é o mesmo ponto x, y e z. Eu quero descobrir, né, quando esses três pontos são iguais a esses três pontos. Puxa vida, agora a coisa apertou. Agora a coisa apertou. Bom, que tal eu colocar esse ponto x da reta, esse ponto x, aqui dentro do ponto x do plano, esse ponto y da reta, aqui dentro do ponto y do plano, e esse ponto z da reta, aqui dentro do ponto z do plano. Então, e vai ter que obedecer essa equação, igual a zero, porque nesse ponto aqui, o ponto da reta é igual ao ponto do plano, né? É exatamente onde ele fura. Então, eu vou ter que obedecer as duas equações ao mesmo tempo. Então, 2 vezes x, que é menos 1 mais 2t, menos 1 vezes y, que é 5 mais 3t, mais 3z, mais 3, que multiplica 3 menos t, menos 4 igual a zero. Pronto! Oi? Para achar esse ponto, teria que achar o R0? Não. É outro? Não. Simplesmente, Andressa, o ponto é o ponto comum entre o plano e a reta, ou seja, é o mesmo ponto. Eles compartilham esse ponto. Então, eu peguei o ponto x, o y e o z da reta e joguei na equação do plano. Foi isso que eu fiz aqui,
Agora eu só tenho o t para encontrar. E o t deu menos 1. Então, quando t vale menos 1, quando t vale menos 1, eu tenho essa intersecção. E isso acontece no ponto x igual a menos 1 menos 2, que dá menos 3, y igual a 5 menos 3, que dá 2, e z igual a 3 mais 1, que dá 4. Esse é o ponto de intersecção. Eu vou colocar na equação do plano para ver se dá certo também. Ó. 2 vezes menos 3 menos y mais 3 vezes 4 menos 4. Isso tem que dar igual a 0. Tá? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 2 mais 12. Menos 4. Bom, vamos pensar, menos 10 é igual a 0. Deu certo. Então, esses 3 pontos aqui respeitam a equação do plano. Logo, eles pertencem ao plano. Mas esses 3 pontos aqui também pertencem à reta. Eles pertencem à reta e ao plano ao mesmo tempo. Logo, é exatamente o ponto onde a reta fura o plano. Eu não sei se tirei tua dúvida, Andressa. Mais ou menos. Da onde que saiu aqueles pontos ali em cima? Tu substituiu Esses 3, 2 e 4? É. Eu substituí t igual a menos 1 aqui. Mas a maior dúvida, eu acho, é da onde saiu o t igual a menos 1? É isso? Então, beleza. Vamos repetir isso aqui. Concorda comigo que a intersecção de um plano com uma reta é um ponto? Sim. Sim, né? Bom, então, e os pontos da reta, os pontos x, y e z da reta, eles são dados, ó, isso aqui é x, isso aqui é y, e isso aqui é z. Concorda comigo? Sim. Sim, né? Sim. Agora, esse x eu vou jogar lá no plano, porque eu quero achar esse ponto que pertence à reta e ao plano ao mesmo tempo. Esse y eu vou jogar no plano, e esse z eu vou jogar no plano. Daí eu fico com essa equação aqui, ó. Porque esse é o x do plano, esse é o y do plano e esse é o z do plano. E eu encontro t. Que t que eu encontrei? Eu encontrei o t que dá esse ponto aqui. Daí só substituir esse t aqui, aqui e aqui. Que daí você vai achar um x de intersecção, o y de intersecção e o z de intersecção entre o ponto e o plano. Se você não entendeu bem, eu vou ter que explicar de novo mais umas 2 vezes, eu acho. Eu entendi agora. Uhum. É? Professor, Sim? quando o senhor coloca ali a equação da reta com a equação do plano, não seria praticamente a mesma coisa do que fazer o produto escalar? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Eu vou fazer o produto escalar da reta com o vetor normal, tá? Então, o vetor V, diretor da reta, ele é 2, 3 e menos 1. E o vetor normal do plano, ó, 2, 3 e menos 1. E o vetor normal é 2, menos 1 e 3. Agora eu vou fazer o produto escalar dos dois, é bem fácil, tá? Tá um embaixo do outro. Então, 2 vezes 2, 4. Menos 3. Menos 3. Né? Esse produto escalar vai dar 1 menos 3, menos 2, tá? Isso aí não quer me dizer, só quer me dizer o seguinte: não deu 0, né? Logo não são paralelos e vão se cruzar em algum momento. Foi o Alisson que me pediu? Quem é que me pediu isso? Fui eu, professor. Entendido, Alisson? Sim, aham. Legal. Beleza, obrigado. Valeu, imagina.
Vamos fazer um que está definido um pouco diferente, né? Agora, vai que a reta não fosse paramétrica. Como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Veja que eu tenho a equação reduzida da reta e a equação do plano. Determinar a intersecção da reta com o plano. Bom, eu acho que ficou, na verdade, mais fácil, porque eu tenho 3 incógnitas e 3 equações. Então, coloca uma embaixo da outra e resolve o sistema. Você encontra o x, y e z. Mais fácil do que isso, não tem como, né? Eu tenho a equação reduzida da reta, que são essas duas aqui, né? E a equação do plano. Agora, se eu pego as 3 equações, monto um sisteminha, né? E agora eu resolvo esse sistema e encontro x, y e z. Não é difícil, tá? Bem mais fácil do que a outra situação. Você também pode, de repente, dizer, ah, não, mas eu achei mais fácil o outro. Tudo bem, né? Então, você pode voltar aqui para a equação paramétrica. Você fala que x é igual a t, né? Você, na segunda equação, você faz t menos 2y menos 2z mais 2 igual a 0. Na terceira equação, 2t mais y menos z igual a 0. Vem para cá, x igual a t, isola o y, você vai ficar com y igual a sobre 2, passa ele para o lado de lá. T, olha que coisa medonha, porque tem t e z aqui. T menos 2z. Aqui a coisa complicou. Mais 2. E aqui embaixo eu vou isolar o y também. Y igual a z menos 2t. Agora, no lugar do z lá de cima, vai ficar comprido isso aqui, né? Do z não, Você vai igualar esses dois? Acho que é mais fácil isolar z. Espera aí, vou isolar z embaixo que vai ficar mais fácil. Eu quis facilitar, mas acho que eu compliquei. Isola z aqui embaixo. Z é igual a y mais 2t. Y mais 2t. Agora, no lugar desse z, você vai colocar y mais 2t. Daí, este y aqui, vai ficar pequenininho aqui, mas eu vou ter que fazer. Y igual a t menos 2y menos 4t mais 2 sobre 2. Agora, esse 2y, eu não vou resolver tudo. Esse 2y, você joga ele para o lado de cá. E você deixou y só em função de t também, se você fizer as continhas. E esse y que você vai encontrar em função de t, você vai substituir aqui e o z só vai ficar em função de t e pronto, você tem a paramétrica. Isso é um bom exercício para fazer logo em seguida, logo no que terminar essa aula, fazer em casa. Acho que é um excelente exercício para fazer em casa. Tá? Transformar essa aqui numa paramétrica, e depois resolver da mesma maneira que nós fizemos aqui, né? Pegar esse x, joga aqui. Esse y em função de t, joga aqui. E esse z em função de t e joga aqui. E verifica, né? Você precisa encontrar os mesmos valores que foram encontrados aqui, que é o ponto de intersecção entre a reta e o plano. E esse é o último assunto da aula de hoje, tá? Então, eu vou colocar a tela no Moodle
eu vou pedir que vocês me encontrem esse ponto de intersecção, transformando essa equação reduzida da reta aqui numa paramétrica e depois substituindo tudo que é função de t aqui na equação do plano. Henrique, como é que tá aí? Tranquilo? Tudo certo, professor. Eduardo também? Sim. Sim. Alisson? Tranquilo, Alisson? Entendeu isso aí? Tudo certo, professor. Felipe? Isso, tudo certo. Tudo certo, professor. Essa atividade vai ser até que horas? Até as 4h30. Tá certo, tá bom. Não, até as 4h30, então de manhã, pelo menos. Não, vou botar até meia-noite, pode deixar, Felipe. Tá certo. Um abração aí para vocês, meus caros. Qualquer coisa, né? Entramos aqui no grupo, né? A Mayara está nos atendendo muito bem, tá? E ela faz questão de. Ela me falou que vocês andam muito tímidos, é para vocês perguntarem. Ela é muito legal, tá? Vocês vão gostar muito dela, mas perguntem no grupo sempre, tá? Um abração para vocês aí e até amanhã na prova de cálculo. Beleza, valeu, até amanhã. Valeu.